Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria que recebemos a cada um de vocês que aqui estão e também aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Gratidão imensa pela presença de cada um. E para começar os trabalhos de hoje, convido a todos a uma prece, que é a maneira mais simples e direta de nos unirmos com o alto. Vamos, quem se sentir mais confortável, feche seus olhos apenas como um recurso para aquietamento interno. Vamos elevar o nosso pensamento a nosso Pai, Deus de todo o universo, a nosso irmão maior e guia, Jesus, e a espiritualidade superior. Vamos nos abrir à energia edificante deste salão que há muito já foi preparado pelos mentores dessa casa e de onde receberemos o tratamento necessário para cada um de nós. Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, abençoa esse nosso encontro. Viemos aqui em busca de paz, conhecimento, reflexão que iluminará a nossa vida, nossas escolhas, nossos próximos passos. Fortalece, Senhor, em mim, em cada um de nós, o amor, a paz, a paciência, e que possamos manter o pensamento aberto, o coração aberto para tudo o que receberemos nessa manhã abençoada. Receberemos o tratamento necessário para cada um de nós e também o conhecimento que iluminará o nosso dia e os nossos próximos dias. E assim, profundamente harmonizados com essa energia que vem do alto, pedimos licença para começar os trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje é a caridade material e caridade moral, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 9 e 10, do Allan Kardec. E quem fará a palestra de hoje para nós é nosso companheiro Eduardo Nunes. Vamos envolvê-lo com nosso amor para que ele seja feliz em sua explanação. Que Deus te abençoe, Eduardo. Obrigado, Ângela. Bom dia a todos. Que neste instante a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, que as suas bênçãos desçam sobre nós, nos trazendo paz e serenidade, equilíbrio, principalmente porque vamos tratar aqui de assuntos da sua mensagem. Então pedimos, Mestre, que nos inspire para que esses conhecimentos, essa conversa de hoje possa tocar o nosso coração lá no fundo, promovendo uma grande mudança no nosso comportamento e nos amparando por toda essa semana. Hoje nós vamos falar sobre caridade moral, caridade material, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o enunciado é também uma mensagem de Jesus, que diz que a mão esquerda não veja o que faz a mão direita. Por que é que Jesus recomenda que ao fazermos a caridade, não mostremos aquilo que está sendo feito? Por que é que a caridade passa a ser uma situação relevante para que ela seja feita em silêncio, feita sem estar ali evidente com os holofotes em cima para que todos vejam a caridade que está sendo feita? Nos 2 primeiros itens desse capítulo são 2 passagens de Jesus interessantes. Uma delas é essa,
ele fala: quando fizer caridade, quando fizer doações, evite ser visto para fazer a caridade. Faça em segredo. Muito disso se explica porque, para quem está fazendo a caridade, é muito bom poder dar um pouco do que tenho para aquele que hoje está mais necessitado. Porém, é muito constrangedor para aquele que está recebendo a caridade perceber que existem holofotes, pessoas olhando para aquilo que está sendo feito por uma fragilidade que ele está passando naquele momento. E esse constrangimento tira todo o mérito da nossa caridade, porque apesar de nós estarmos dando e aquela pessoa que está precisando vai receber porque está precisando, o constrangimento que ela pode estar passando internamente, ele pode ser tão grande que desmereça a bondade com a qual o ato que está sendo feito naquele momento. O cuidado de se fazer a caridade naquele momento, para que a gente, em nenhum momento, deixe que aquela pessoa se sinta constrangida pelo que está recebendo. Porém, na mensagem seguinte, o outro trecho destacado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é um trecho onde Jesus traz para si uma pessoa que está com lepra. E essa pessoa, ela é curada e fica muito agradecida pela cura que acabou de receber por meio de Jesus. E Jesus diz a ele: olha, não conte a ninguém o que se passou aqui. Somente eu peço a você que vá até o sacerdote do templo e ele sim você dá o seu testemunho. E assim o jovem fez, foi até o sacerdote e mostrou que daquelas feridas ele estava curado pelo sacerdote, que se indigna, e dali decorrem outras consequências, chamando Jesus a atenção para o que ele estava fazendo e por que Jesus pede que este jovem vá até o sacerdote e ao sacerdote ele mostre o que está acontecendo. Então, essas são as reflexões que nós vamos ter hoje a respeito do assunto caridade. Diferenciar a caridade material da caridade moral, que é bastante tranquilo, mas principalmente perceber nas ações do nosso dia a dia, na rotina da nossa família, da nossa vida, como que nós estamos agindo com relação a isso. É claro que o momento em que nós estamos, próprio Jesus ainda crê que nós vamos chegar a um momento de esclarecimento maior, que nós vamos evoluir a tal ponto de compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Mas nós estamos neste caminho e por isso é necessário o convite a essas reflexões. Muitas vezes as pessoas que trabalham em atendimento a outras pessoas, às vezes até na casa espírita, recebendo as pessoas aqui no plantão fraterno, no atendimento fraterno, ou às vezes no nosso trabalho, pelo conhecimento que nós temos, pela forma como nós espíritas compreendemos a vida, conversamos, temos desenvolvendo em nós mais paciência, algumas pessoas olham para a gente como uma referência e não é incomum que sejamos procurados por outras pessoas para auxiliar, para desabafar, para dar um conselho, uma orientação, porque muitas vezes eles enxergam que nós temos uma visão diferente dos problemas da vida e vêm até nós procurarmos. Sem tirar os profissionais de atendimento nos postos de saúde, no atendimento no comércio, no atendimento na gestão de outras pessoas, os próprios empregados, os clientes, vêm conversar conosco e contar as suas situações. E o que mais nós escutamos neste ponto, principalmente no que trata os assuntos de família, é a seguinte expressão:
eu ajudo todo mundo lá em casa. Quando minha filha precisou, ela precisava de um carro, eu ajudei a ela pagar o carro. Foi se casar, eu ajudei a comprar as casas. Passaram dificuldades, desemprego, economia difícil, fui lá, ajudei a comprar o mercado, levei cesta básica, alimentos. Em todas as etapas da vida, as passagens, sempre ajudei minha família. Os meus pais, eu ajudo com a medicação. Agora estou passando uma necessidade. E ninguém quer saber de me ajudar. Será que é justo isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é certo eu ajudar tantas pessoas e na hora que eu preciso ninguém olha para mim, para minha necessidade? Uma outra fala também muito comum, principalmente para aqueles que não têm talvez muitos recursos materiais, mas também têm essa propensão a ajudar. E então os pais precisam de ir às consultas médicas e a pessoa vai lá, leva, cuida. Às vezes a família está naquele momento em que precisa de uma pessoa sempre ali na casa presente, porque a pessoa está acamada, está com alguma doença, e é sempre essa pessoa que está lá presente para ajudar, para apoiar. Ou as pessoas que vêm falar com ela, com relação aos seus problemas, eu sempre escuto, eu sempre ajudo, eu sempre oriento, mas agora estou passando por uma situação difícil e ninguém tem tempo para mim. Ninguém quer me escutar. Será que é justo isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que que ninguém me escuta? Que ingratidão, que coisa horrível. E nós muitas vezes passamos realmente por isso. Pudemos enxergar nas falas, das reclamações das pessoas, que muitas vezes somos nós que fizemos tanto pelos nossos filhos, pelos nossos pais, e na hora que nós precisamos não fomos atendidos e fomos ali devolvidos com uma ingratidão, com um sentimento de olha, eu não te devo nada, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. Se você está precisando, vai procurar os seus meios de fazer. O que representa, o que eu estou sentindo na verdade? Por que tudo aquilo que eu fiz não é reconhecido? Será que realmente não foi? Não vale a pena, então, eu ajudar as pessoas? Porque Jesus, ele vai dizer para nós que a felicidade, ela está justamente na atitude de ajudar. Porque aquele que ajuda já estará feliz na própria ajuda. Como que isso poderia acontecer? Como que isso acontece? Qual a visão do Espiritismo a respeito disso? Uma das passagens que Jesus ensinou aos seus discípulos é o do óbolo da viúva, ficou conhecido como óbolo da viúva, que é quando ele está no templo com os discípulos, observando as pessoas naquele momento em que elas tinham que ir até um lugar onde eles depositavam dinheiro, bens, doações para sustentar aquele templo, para sustentar os sacerdotes e também para os trabalhos de auxílio à comunidade que o templo fazia para os mais necessitados. E então Jesus observava que as pessoas que tinham maior poder aquisitivo passavam pelo lugar, e era uma caixa onde ali eram depositados todos os bens e as doações. As pessoas que tinham mais poder aquisitivo depositavam ali inúmeras moedas e saíam orgulhosos pela caridade que fizeram. Mas vinha ali uma viúva que abriu a sua bolsa e da única moeda que tinha, ela deu. Cabe aqui a gente ressaltar que a viúva
as viúvas naquele tempo, elas tinham uma condição diferente. Elas não tinham uma pensão porque o marido faleceu. Elas simplesmente ficavam à margem da sociedade, porque não tinham mais o marido, era só o marido que sustentava a casa, e elas viviam de caridade. Ou seja, tudo aquilo que ela colocou era tudo aquilo que ela tinha. E foi ali que Jesus observou. Ela falou, essa sim deu de coração o que tinha. Dizendo que não é o quanto que se dá, mas aquilo que eu estou dando é tudo que eu tenho. E é claro que dali ela estava cumprindo a sua obrigação perante a religiosidade que ela tinha. Mas ela não estava esperando receber nada em troca. Na segunda passagem, é uma advertência que Jesus dá quando ele é convidado para uma festa. E então ele chega para o anfitrião da festa e fala assim, quando deres um jantar, não convide teus amigos, teus irmãos, teus parentes ou vizinhos ricos, porque eles te retribuirão o convite. Quando deres um jantar, convida os pobres, os desabrigados, os aleijados, os cegos, e será feliz, porque eles não têm como te retribuir. Quer dizer que será feliz aquele que fizer algo jamais esperando que vai haver uma retribuição. Porque quando fazemos esperando a retribuição, existe uma expectativa. Existe algo na nossa doação, na nossa caridade, que gera uma dependência futura. Eu só vou completar aquele ato quando aquilo culminar num agradecimento, num retorno. Ou seja, voltamos para o holofote. A pessoa precisa, diante de mim, reconhecer que eu fui o responsável por aquela ajuda que foi dada. E na mensagem do nosso tema de hoje, são dois espíritos se manifestando. Um que não se identificou, apenas como espírito protetor, e o outro, Irmã Rosália, que teve uma vida aqui na Terra. E ela, nesse momento que ela chega na espiritualidade, ela percebe o quão grande foi a importância de todos aqueles que ela ajudou. E por isso ela vem em mensagem, durante todo o processo da codificação espírita, trazer o seu depoimento, que quando ela chegou no plano espiritual, ela foi recebida com tamanha festa por todos aqueles que ela tinha ajudado. E nós vemos os relatos de tantos e tantos espíritos, quando desencarnam, passando por um processo doloroso, de dor, de sofrimento, mas ela que teve uma experiência diferente, dedicada muito a servir durante a sua existência, ela relata algo especial, que ela não passou por esse momento. Ela, na hora que desencarnou, foi recebida por todos aqueles que ela ajudou durante toda a sua vida aqui na Terra. O que nos dá uma leve sugestão do porquê serei felizes sem esperar o retorno. Não é que as pessoas não estão vendo o que nós fazemos, é que nós estamos esperando que esse retorno venha num nível muito baixo, que é o nível das próprias pessoas. É a vibração em que nós vivemos. Um mundo que não compreende o valor da gratidão. Um mundo que a maioria de nós espera muito receber. Haja vista as nossas orações. Nas nossas preces, a maioria das nossas preces é em razão de fazermos pedidos.
Pai, me ajuda com isso, Pai, me ajuda com aquilo. Mas quantas preces nós fazemos a cada vez que respiramos, a cada momento feliz que temos na vida? Quantas vezes nós agradecemos durante o dia por tudo aquilo que nos é ofertado, das situações difíceis que saímos? Naquele momento, sim, mas depois estamos esperando o próximo retorno. É interessante essa reflexão, porque nós também esperamos gratidão em tudo, mas nós não somos realmente gratos à maioria das coisas que nos acontecem todos os dias. E a gratidão, ela é uma questão interna. Se eu sou grato, eu recebo esse retorno da gratidão pela minha gratidão. Jesus, numa das suas passagens, ele fala sobre 10 leprosos que foram curados por ele. Mas no momento em que eles são curados, os 10 saem correndo direto para viverem as suas vidas. Só um deles retorna para agradecer. E Jesus fala para ele, mas cadê os outros? E diz, tu realmente obteste a cura. A gratidão realmente curou. Os outros, muito provavelmente, vão continuar as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Em pouco tempo esquecerão que um dia foram doentes e provavelmente pelas suas atitudes terão outros comprometimentos. E isso Jesus esclareceu, que a gratidão é o grande ponto de cura quando passamos por uma situação difícil e por alguma Espírito bom nos auxilia, nos ajuda e nós temos aquilo, gratidão, no nosso coração para sempre. Ela vai dizer o seguinte, replicando o que Jesus disse, sendo assim, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que gostariam que nos fizessem. O Espírito replica a Jesus e diz, aquilo que eu estou fazendo para o outro não é o que o outro necessita, estou fazendo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim se eu estivesse naquela situação. Jesus não disse, faça aquilo que o outro quer, porque você receberá gratidão. Ele fala, ame e faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ou seja, a medida somos nós mesmos. A medida do que fazemos somos nós mesmos. E se essa necessidade é material, que ela seja material. Se essa necessidade é moral, é espiritual, é um consolo, é um amparo, que assim ela seja também. Da mesma forma que eu gostaria que ele fizesse para mim. Amai, portanto, o vosso próximo e amai-o como a vós mesmos. É outra questão interessante. Será que nessa doação que nós temos aos outros, nós não estamos querendo nos mostrar como sendo muito bons, incessantemente bons, ao ponto de que estamos sacrificando, às vezes, os nossos próprios bens, a nossa própria saúde, e por esse sacrifício demasiado, sem amor, sem caridade real, eu estou agora necessitado, querendo ter de volta das pessoas que eu ajudei? Será que essa é a medida? Será que foi isso que Jesus nos pediu? Porque não é o que está escrito. Jesus disse, amai o próximo como a vós mesmos. Será que se eu tivesse na posição necessitada, nessa hora, eu gostaria que a pessoa que está me ajudando também estivesse se prejudicando? Ou eu só gostaria que ela me ajudasse, sim, mas eu não quero que ela se prejudique. Será que eu estou excedendo a medida? Por que eu estou excedendo essa medida? E agora estou pedindo um retorno daquilo que já me foi ofertado antes. E a outra mensagem do Espírito Protetor, ele traz muitas vezes que
a própria situação pode requerer não só um desgaste físico, mas muitas vezes uma prece. Pelo momento que a pessoa está passando, talvez não tenha muito que eu possa fazer, como, por exemplo, a pessoa que está em condição de rua, nesse momento, eu dar um prato de comida vai aliviar, mas amanhã ela precisa de outro. Eu dar uma roupa para hoje vai aliviar, mas amanhã ela vai precisar de outro. Como realmente ajudar as pessoas que estão nessa condição? Ela precisa do material, mas tem algo mais que ela precisa. Ela precisa de um fortalecimento da alma. Precisamos entender as causas que estão levando àquela situação que ela está passando, para de fato poder ajudar. Muitas vezes nós queremos ajudar. Imagine a situação de um atropelamento, que nunca passemos por isso, mas está aí. Estamos aqui em São Paulo, uma grande cidade, e isso pode acontecer. E então eu vejo aquela cena e o primeiro impulso que eu tenho é ir lá ajudar. E eu vou e mexo na pessoa e tiro ela da rua. Só que o que os médicos nos orientam? Que quando a pessoa sofre um trauma desse tamanho, a gente não deve mexer nela, porque qualquer movimento que eu faça, eu posso deixá-la permanentemente tetraplégico, paraplégico. Pode até vir a óbito por alguma lesão que estava ali que eu não estou vendo. O que é recomendado? Que eu chame a autoridade, os médicos, para que eles promovam ali os primeiros socorros, possam colocar as talas e tal, para que ele fique imobilizado e aí sim eu possa removê-lo. Eu posso cercar o local, proteger para que ele esteja ali seguro enquanto a ajuda não chega. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes esse ímpeto de ajudar, eu preciso saber também como ajudar. E nós temos referência para isso. No âmbito espiritual nós temos, no âmbito da psicologia nós temos. Se realmente queremos ajudar, muitas vezes é recomendado que a pessoa procure um apoio médico. E eu posso acompanhá-la, eu posso orientá-la se ela estiver, mas não realmente eu dizer para ela, talvez eu não tenha a condição de dizer exatamente o que ela precisa fazer e seja algo mais profundo, às vezes precisa de medicamento. E só quem está habilitado para isso pode ajudar. Ou seja, me exceder demais na ajuda para dizer, olha, superando as minhas próprias condições de ajudar, pode ser um erro, um equívoco também. E muitas vezes a própria prece que eu possa fazer para que venha o auxílio necessário já é o socorro que a pessoa está precisando. Mas de uma coisa é certa para que a gente possa responder às questões iniciais. A interpretação que se tem sobre a caridade e sobre a doação, ela é um pouco ainda distorcida. Quando Jesus diz para o jovem que ele acaba de praticar a cura, vá ao sacerdote e fale o seu testemunho, é para que o sacerdote que está ali falando em nome de Deus, perceba que aquilo que ele tinha não era um castigo, mas o seu ato de fé perante Jesus o curou. Então, muitas vezes, a fé que temos naquilo que fazemos já nos traz a própria cura. E uma outra mensagem que está implícito aqui, quando ele fala que darmos o banquete, o jantar, para aqueles que não podem nos retribuir, aí sim seremos felizes, porque tudo aquilo que fazemos não está escuro, não está escondido aos olhos do Criador. Deus está vendo o que está sendo feito por nós naquela hora, do esforço que estamos fazendo para ajudar. E é isso somente
que precisa ser visto. Eu não preciso que me reconheçam, eu não preciso que me agradeçam. Eu só preciso que o meu coração esteja cheio de vontade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Se me reconhecerem, bom para a pessoa, porque terão obtido a cura. Se não reconhecerem, paciência. Não é comigo, é com ele, é com ela. E nós estamos sendo observados a todo tempo. A analogia que o Espírito comunicante fala aqui é como se eu estivesse observando o mundo de cima de uma montanha e pudesse ver toda a árvore e a terra, as montanhas, as plantas, os lagos, tudo em movimento ao mesmo tempo. Nada foge aos meus olhos, apesar de parecer movimentos aleatórios. E esse Criador está vendo tudo que está acontecendo. Porque ele está ali, por meio da nossa consciência, existe uma parte dele dentro de nós. E é isso que está sendo visto. O que diz a minha consciência com relação ao que eu estou fazendo, ao que eu estou praticando. Para a gente encerrar, contar uma história que ocorreu com o Chico, quando um casal que o seu filho praticou suicídio por questões de droga e perdeu a cabeça, praticou suicídio. Esse casal ficou inconsolado durante muitos anos e disseram para eles, olha, quem sabe, né? Dizem que tem um homem lá em Uberaba que recebe cartas dos mortos. Quem sabe seu filho não te traz uma comunicação para vocês entenderem o que aconteceu? Então esse casal, com muita esperança, foi lá e chegando lá para ser atendido, de certa maneira até ficar. Eu não tenho uma mensagem dele, mas eu tenho aqui uma orientação de Emmanuel, que ele está dizendo para vocês, eu não sei porquê, mas que vocês, na cidade de vocês, têm um presídio. Vocês vão começar semanalmente a fazer uma visita nesse presídio. Não para ninguém especial, mas geral. Vocês vão levar um bolo, um café, conversar com eles um pouco, e semanalmente vocês vão fazendo isso, e depois vocês voltam aqui. E o tempo foi passando, depois de 9 meses fazendo essa atividade, eles começaram a conhecer as histórias dos presos, muito deles envolvido com drogas, violência. A família desiste, não visita mais, porque realmente é muito pesado para a família fazer isso toda semana. Às vezes a própria criatura também é resistente, né? Às vezes não tem família, às vezes tem briga com a família. Enfim, são questões bastante complicadas, mas eles estavam ali como um casal, fazendo o papel de pais. E depois desse tempo eles voltaram lá, até Uberaba, e o Chico tinha a mensagem do filho deles, relatando, se identificando. E o que ele disse de mais relevante na mensagem, que a princípio os pais não entenderam, por que eu tenho que ir ao presídio? Ele disse que ele estava num lugar muito difícil, mas que depois ele ficou sabendo que quem tirou ele de lá foram as mães dos presos que estavam desencarnadas. Elas viam o esforço desse casal em levar alguma consolo para os filhos delas que estavam lá, e que um pai e uma mãe, quem sabe, nunca desacredita que o filho tem chance de sair daquela vida. E elas foram as responsáveis por auxiliar esse jovem que não tinha nem condição de se comunicar da primeira vez. Então nós estamos diante, meus irmãos, minhas irmãs, de uma grande verdade revelada para nós. Tudo aquilo que nós fazemos, independente se as pessoas agradeceram ou não, mas está sendo visto. Está sendo visto por aquele espírito designado para nos auxiliar no nosso processo encarnatório,
e pelos espíritos que estão auxiliando aqueles que nós estamos ajudando. E potencializamos, quando nós estivermos em dificuldade, tenhamos fé e confiança de que eles estarão lá conosco, nos ajudando também, e as pessoas que nós amamos. Esse é o convite para essa próxima semana. Continuemos fazendo, apesar de qualquer ingratidão. Muito obrigada, Eduardo. E agora chegou o momento de nós contribuirmos com essa reflexão. É o momento das perguntas. Quem tiver alguma pergunta sobre o tema ou alguma declaração de uma experiência sobre o tema, levante a mão que a nossa colega vai encaminhar o microfone. Nós temos tempo para as perguntas agora. Bom dia. Bom dia. Nós já vimos essa palestra várias vezes, né? E todas as vezes que eu escuto, eu lembro de algumas coisas assim muito próximo de mim. Então a gente às vezes pensa em fazer uma coisa grande, sendo que a gente pode dar um pequeno passo, né? Começando pela família, aquela pessoa que trabalha do nosso lado. Quem é aquela pessoa que está por trás do crachá? Né? Quem é aquela pessoa que está atrás daquele parente? O que ela pensa? Então, gostaria só que você comentasse um pouquinho que nós podemos fazer muito mais do que fazemos com os pequenos atos. Não precisa ser um ato grandioso, que envolve grandes pessoas, uma grande quantidade. Começando em casa, pelas pessoas que a gente trabalha, procurar conhecer os nossos familiares e dar aquilo que temos, que é um abraço, um carisma, uma palavra de consolo. É muita sensibilidade sua, né, de perceber, de ter esse toque de que é isso, a pessoa que precisa estar aqui, né, tá aqui do nosso lado, está muito mais próximo do que a gente imagina. Não são os grandes atos que promovem essa mudança interna, são esse convívio. Acredito que Jesus conta conosco nessa ação individual das pessoas que estão ali do nosso lado. Muitas vezes, na família, por exemplo, hoje nós temos uma questão, né, que é a conexão que nós ficamos no celular e tudo mais, deixando passar momentos importantes dentro de casa. E aquela criança que um dia era criança e que tinha poucas necessidades, a gente dava uma atençãozinha para ela, tudo bem, está se tornando um adolescente. E está ali fervilhando de medos, de dúvidas, de inseguranças, e está lá conectada no seu celular e a gente no nosso, e eu não a conheço, né? Eu não sei o que está se passando lá. Então, se a gente tiver essa sensibilidade e parar para poder fazer isso, já é o ponto importante, é um compromisso. No trabalho, quantos e quantos casos que nós vemos. Tem pessoas que a gente muito facilmente julga a roupa com que a pessoa vem trabalhar, a cara fechada, o mau humor, mas poucos são aqueles que vão ali sutilmente tentar investigar um pouco mais. O que está acontecendo? Qual o motivo disso? Porque as oportunidades que Deus nos dá são exatamente essas. O nosso próximo, mais próximo. E trabalho é família, não tem como não ser família. Eu sei que lá as relações dentro do trabalho são diferentes, tem disputa, mas são pessoas que estão ali. E a gente passa mais tempo lá do que em casa. Se eu não tiver essa sensibilidade também, todas são oportunidades, todas. E a cada pessoa que eu conseguir me mostrar disponível, é um amigo no plano espiritual que eu ganhei. E uma hora eu vou precisar dele. Uma hora eu vou precisar dele e ele vai estar lá para mim. Obrigada. Nós temos tempo para mais perguntas ou colocações que vocês que queiram fazer. Fiquem à vontade. A sua pergunta
é sempre colabora com o pensamento do outro. Bom dia. Bom dia. Pensando no ambiente de trabalho, as pessoas elas têm até boa vontade, algumas têm a iluminação de passar coisas boas para as outras, e ainda assim é muito curioso que, por um certo momento, elas se revelam de uma forma diferente, acaba perturbando o ambiente. Como que a gente trabalha no coletivo, né, para afastar isso, sem prejudicar a pessoa e assim, buscando iluminação mesmo, porque o ambiente de trabalho ele pode estar saudável, como pode estar perturbado só por uma coisinha bem mínima, que é a influência de uma pessoa que, de repente, surta e você não sabe como ajudar. E, na verdade, você sabe, você tem que demitir essa pessoa, mas ela não aceita tratamento. E aí, como fazer, né? Com as leis novas que estão aí no coletivo, como a gente ajudar? É bem interessante essa nossa tomada de decisão, né? Exato. Como líder. Nós temos agora alguma instrução normativa, se eu não me engano, com relação à saúde mental dentro do trabalho. Então, é sim uma preocupação do contratante, da empresa como um todo, como que anda a saúde mental do pessoal. Mas nós temos que entender o nosso limite, né, do que seria o ideal nessa atuação. Como amigo, como colega, eu posso só me dispor a ouvir se ele quiser. Como espírita, eu posso orar muito. Posso orar no momento que a crise estiver acontecendo, eu posso orar no momento que eu estiver em casa, pela pessoa, que pouco a pouco a minha oração vai destituindo qualquer mal que possa estar havendo ali e vai transformando o ambiente. Como empresa, como instituição, cabe ao gestor observar como que está o clima, mas a gente sabe que nem todos os gestores são preparados para lidar com essas situações, né? Então, nós vamos para os assistentes sociais, quando a empresa tem mais estrutura, quando não tem, precisa chamar para uma conversa, para tentar também aprofundar e ver onde pode ajudar. Não aceita, ela vai acabar sendo prejudicada, né? Provavelmente. A gente vai, dentro do ambiente de trabalho, ali tem uma finalidade, né? Tem a compreensão, a gente pode ajudar, mas fatalmente, se ela não aceitar a ajuda, ela vai ter as consequências, e daí sim vai procurar ajuda. Aí não vai ter jeito, vai ter que procurar. Às vezes a gente esconder um problema demais só faz com que ele aumente, né? A gente precisa, às vezes, deixar a própria situação agir por si só e vamos confiar nessa espiritualidade. Mas a oração, muitas vezes, ela já consegue sanar. Tinha mais uma ali? Tem? Tempo para mais uma pergunta. Ali, aqui. Ali, Érica, tinha a moça aqui. Levanta a mão. Isso. Ela que já levantou junto com ela aqui. Primeiramente, obrigada pela palestra. Ela foi muito boa. Quando Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, o quanto eu me amo, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem as nossas dificuldades, as nossas carências, é muito difícil a gente conseguir olhar para o próximo, né? A gente costuma olhar para quem está em volta, para familiares. Que dicas você pode dar para que a gente consiga olhar mais para a gente, para que a gente consiga se entender, se acolher, para que aí sim eu consiga fazer uma caridade maior? Eu acredito que essa olhar para si mesmo é perceber quando alguma coisa acontece, acho que fica mais evidente do que a gente tentar ficar pensando em várias situações. Mas aconteceu. Eu estou aqui, por exemplo, num relacionamento e aquela pessoa disse alguma coisa que doeu. Esse momento que doeu me deu uma luz amarela. Olha,
isso não foi legal para mim. Pode ser que eu esteja exagerando, pode ser. A questão é que tem uma luzinha amarela ali. Como eu me amo, eu não vou esconder isso. Eu vou procurar compreender. Eu posso conversar com a pessoa. Se eu entendo que a conversa pode gerar um estresse, eu posso ir para um ambiente terapêutico, posso refletir sobre o assunto, posso pedir orientação espiritual. Mas esse é o ponto. Tudo aquilo que eu senti que machucou não está legal. E se eu me amo, eu vou olhar para isso. Porque eu tenho e mereço estar bem. Ou eu posso até estar aí que eu falo, poxa, acho que eu estou sendo egoísta demais. Eu acho que tá certo. Também tem o outro lado. Eu posso, na reflexão, pensar sobre isso. Expor o que está acontecendo aqui no meu coração. Esse é o limite. O amor a si mesmo, ele dá limites na relação, nas relações em geral. Tanto no trabalho, como na família, como no relacionamento conjugal. Esse é o ponto. E eu só vou conseguir ajudar alguém de fato, ou eu só vou aprender a amar alguém de fato, se eu souber olhar para isso dentro de mim. Esse é o amar a si mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, o que eu estou fazendo para o outro pode estar sendo também equivocado. Ou com outros interesses, né? Isso que é importante. Bom? Obrigada, Eduardo. Por uma questão de disciplina da casa, as perguntas públicas precisam terminar agora, mas eu vou pedir a quem tenha questão, no final dos nossos trabalhos, venham até a mesa que o Eduardo vai continuar aqui para poder conversar. Não só ao amigo ali, mas quem quiser isso, o Eduardo permanecerá aqui para tirar as dúvidas. E agora chegou um grande momento dessa nossa reunião. É o momento da prática. E como é que a gente pratica? Um pouco o Eduardo já respondeu. Fazendo vibrações. E o que é uma vibração? É uma oração em direção a alguém. É eu me concentrar no que há de melhor em mim e enviar às outras pessoas ou às outras situações. Então convido a todos que elevemos o nosso pensamento a nosso querido irmão Jesus. Vamos imaginá-lo de braços abertos, emitindo aquele amor incomensurável a toda a humanidade. E vibrando nessa mesma harmonia, vamos vibrar a todos esses irmãos que hoje estão em situação de rua. Vamos vibrar para que eles tenham mais condições para sair dessa situação e vibrar também a todas as pessoas que possam atuar nessa situação, que possam colaborar para que esse destino possa ser alterado. Vibremos. Vamos vibrar a todas as pessoas adoentadas, quer em hospitais, em instituições ou em casa, que essas pessoas que estão adoentadas física ou psiquicamente ou espiritualmente possam receber essa nossa energia de cura. Que os mentores possam levar essa nossa energia, o nosso amor, para todos aqueles que têm necessidade. E que essa situação possa se alterar como o Senhor, Deus, acha conveniente. Vibremos a todos os doentes. Vamos vibrar paz para todo o planeta Terra, que está tão necessitado. Paz entre as nações, entre as pessoas. Paz com a natureza, com os animais. Vamos vibrar a paz que queremos ver realizada no mundo. Que essa nossa querida Mãe Terra, que aceitou a nossa estadia para essa experiência nesta encarnação, possa ser revitalizada, possa ser recuperada.
Vibremos. E assim, continuando nessa vibração, vamos agradecer a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, a toda a espiritualidade, pela bênção desta manhã, onde fomos tratados, onde pudemos fazer uma reflexão sobre o que é caridade. Agradeçamos e vamos pedir também para que o Senhor fortaleça em nós a nossa capacidade de vê-lo, ver o Senhor, ver Deus em todas as outras pessoas, em todos os seres e em todas as coisas. Para que sejamos cartas vivas do Senhor Jesus na relação com todas as coisas nesse planeta, com todas as pessoas. E assim, agradecidos, vamos finalizando o trabalho de hoje, vamos garantindo que possamos distribuir tudo isso que no nosso coração ficou tão forte, que possamos distribuir a todas as pessoas com quem nos encontrarmos durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E agora, chegou o momento do passe coletivo. Eu vou convidar a Érica, nossa dirigente, enquanto eu faço uma leitura falando sobre o que é esse momento. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente, no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, assim como os nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Por favor, acompanhe os direcionamentos da dirigente do passe. Um bom dia a todos. Que a paz do Cristo envolva a cada um de nós e nos deixe ainda mais receptivos para o auxílio que iremos receber. Convido os trabalhadores para que se posicionem. E com a figura do nosso Mestre amado em nossas telas mentais, vamos elevando o nosso pensamento. Vamos imaginando o nosso querido Mestre Jesus, emanando todo o seu amor, toda a sua energia. E assim, vamos mentalizando paz, saúde, equilíbrio físico, equilíbrio emocional e muita harmonia. Vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora é chegado o momento do passe à distância. São mentalizações que enviamos àqueles que não puderam estar presentes nesta reunião, mas que sabemos estar necessitados de um auxílio. A quem for enviar o pensamento a mais de uma pessoa, pense neles de forma alternada, pense ora em um e ora em outro, lembrando que esse trabalho é feito pela espiritualidade benfeitora, que irá levar as mentalizações a cada assistido e que todos irão receber o auxílio necessário. Novamente, com a imagem de Jesus em nossas mentes, mentalizemos saúde, harmonia, equilíbrio emocional e equilíbrio físico. Vamos a Jesus.
Graças a Deus. E confiantes de que fomos todos auxiliados em nossas necessidades, se for necessário, voltaremos na próxima semana para dar prosseguimento ao tratamento espiritual. Agradeço aos trabalhadores, podem retornar aos seus lugares. E eu devolvo a palavra para a Ângela. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada aos trabalhadores. E o tema da próxima palestra é desânimo, do livro Fonte Viva, capítulo 61, do Chico Xavier e Emmanuel. E mais alguns recados que a casa tem. A campanha de inverno. Ainda dá tempo de aquecer nosso inverno e garantir moletons novinhos para os nossos pacientes em atendimento especializado na unidade de longa permanência. São mais de 520 pessoas com deficiências. Pode ser calças ou blusões nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta de nossos pacientes, nas cores cinza, bege e azul, que são cores padrão da utilização nas unidades. Se desejar, sua doação em peças podem ser encaminhadas para uma de nossas unidades doutrinárias ou pode ser realizado um depósito bancário ou Pix de qualquer valor para a compra conjunta dos moletons. Junte amigos, a família, os conhecidos e vamos deixar o coração de nossos pacientes quentinhos nesse inverno. Mais informações no site www.nossolar.org.br ou nos cartazes do centro. Agradecemos de coração toda a colaboração possível. E um segundo aviso introdutório. Quer aprender mais sobre a doutrina espírita? Temos vagas abertas para o introdutório ao curso de doutrina espírita. Inscreva-se no plantão da unidade doutrinária aqui de Santana. E com isso, meus amigos, nós agradecemos a presença de todos e desejamos que todos tenham uma excelente semana. Nesse instante, nós finalizamos com os nossos amigos das redes sociais. Eu agradeço aos passistas, então, que eles podem se conduzir à Câmara de Passe. E aqui vai uma orientação, só um lembrete, que quem desejar receber o passe individualizado, por favor, mantenham-se em seus lugares. Quem não for receber, saia de maneira tranquila, pois os trabalhos na casa continuam. E sigam as orientações dos nossos colaboradores que vão orientar essa saída e o encaminhamento à sala de passe. Agradeço a todos e espero contar com vocês no próximo domingo. Muito obrigada.